A confusão começou quando o cristianismo deixou de ser uma fé perseguida e se tornou religião oficial do Império Romano. Foi ali, naquele momento histórico do século IV, que a Igreja precisou lidar com algo nunca antes enfrentado: como conviver com as festas pagãs que o povo amava sem perder a essência do Evangelho. O Carnaval tem raízes profundas. Não nasceu cristão. Veio das Saturnálias romanas, das festas dionisíacas gregas, celebrações onde tudo era permitido antes de um período de restrição. A carne, o vinho, os excessos do corpo, tudo isso era glorificado como forma de honrar deuses que nada tinham a ver com o Deus da Bíblia. Quando a Igreja institucional ganhou poder, ela não destruiu essas festas. Ela tentou cristianizá-las. Colocou o Carnaval antes da Quaresma, como se fosse um último suspiro de liberdade antes do jejum. Mas veja bem, essa adaptação nunca veio das Escrituras. Veio da necessidade política de manter o povo satisfeito. E aqui está o ponto que precisamos entender com clareza. A Bíblia nunca autorizou a Igreja a criar pontes com práticas que contradizem os princípios do reino de Deus. Paulo foi direto quando escreveu aos Coríntios: "Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas?" 2 Coríntios 6, verso 14. Não é sobre ser radical, é sobre ser coerente. A fé cristã sempre foi contracultural. Desde o início, seguir a Cristo significava nadar contra a corrente, não se misturar a ela. Os primeiros cristãos foram mortos justamente porque se recusaram a participar das festas pagãs do Império. Eles entendiam que adorar a Deus exigia separação, não adaptação. Mas o que vemos hoje? Igrejas promovendo blocos evangélicos, carnavais gospel, festas temáticas que imitam exatamente aquilo que a Bíblia chama de obras da carne. E quando alguém questiona, a resposta é sempre a mesma: estamos alcançando pessoas, estamos sendo relevantes, estamos evangelizando. Será mesmo? Ou será que estamos apenas diluindo a mensagem para caber no gosto do mundo? Jesus nunca disse que deveríamos nos tornar iguais ao mundo para alcançá-lo. Ele disse o contrário. Em João 17, verso 16, Cristo orou ao Pai: "Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo." Existe uma diferença enorme entre estar no mundo e ser do mundo. A Igreja pode e deve dialogar com a cultura, mas sem perder sua identidade, sem negociar aquilo que é inegociável. E aqui está a questão central. O Carnaval, em sua essência, celebra justamente aquilo que a Bíblia condena: a embriaguez, a sensualidade desenfreada, a inversão de valores, a libertinagem. Gálatas 5, versos 19 a 21, é cristalino. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não dá para ler esse texto e fingir que ele não existe. Não dá para dizer que a Bíblia é neutra quanto ao comportamento que o Carnaval promove. A palavra é clara, e se a palavra é clara, por que a Igreja moderna insiste em criar áreas cinzentas onde Deus colocou linhas definidas? A resposta pode estar no medo. Medo de parecer antiquado, medo de perder membros, medo de não ser aceito pela sociedade. Mas desde quando a aprovação do mundo se tornou objetivo da Igreja? Paulo escreveu aos Romanos: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Romanos 12, verso 2. Conformar significa moldar-se ao padrão do mundo. Transformar significa ser diferente por dentro, a ponto de isso se refletir por fora.
A igreja que se mistura ao carnaval não está transformando a cultura, está se conformando a ela. E isso tem um preço espiritual que muitos não estão medindo. Pense comigo, quando a igreja perde sua capacidade de confrontar o pecado, ela perde sua razão de existir. Não estamos aqui para aplaudir o mundo, estamos aqui para apontar o caminho de volta para Deus. E esse caminho passa por arrependimento, por mudança de vida, por renúncia. Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, verso 24. Negar a si mesmo é o oposto do que o carnaval propõe. O carnaval diz: liberte seus desejos. Jesus diz: crucifique-os. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais nessa questão e mostrar o que realmente está em jogo quando a fé se mistura com o que deveria combater. Agora precisamos entender algo que muitos líderes religiosos preferem não discutir abertamente: a diferença entre contextualização e compromisso. Contextualizar o Evangelho significa apresentar a mensagem de Cristo de forma compreensível para cada cultura, sem mudar a essência da verdade. Comprometer é diluir essa verdade para torná-la mais palatável, mais aceita, menos confrontadora. Quando Paulo chegou em Atenas, ele usou o altar ao Deus desconhecido como ponte para falar de Jesus. Atos 17 registra essa estratégia brilhante de comunicação. Mas repare, Paulo não construiu um altar igual aos pagãos. Ele não participou dos rituais idólatras. Ele usou aquilo que existia como ponto de partida para apresentar a verdade absoluta do Deus vivo. Essa é a contextualização bíblica: conhecer a cultura, entender a linguagem do povo, mas jamais abrir mão do que é sagrado. Paulo jamais diria: vamos fazer uma festa dionisíaca cristã para alcançar os gregos. Isso seria absurdo. Seria compromisso, não contextualização. Mas é exatamente isso que acontece quando igrejas promovem versões gospel do carnaval. Pegam a forma, mantêm a estrutura, mudam apenas o rótulo e chamam isso de estratégia evangelística. Mas evangelizar não é imitar o mundo com uma capa religiosa. É apresentar o reino de Deus como alternativa superior, como vida nova, como libertação daquilo que escraviza. A Bíblia tem um termo para descrever essa mistura perigosa: sincretismo. É quando você tenta fundir práticas incompatíveis, como se fosse possível servir a dois senhores. Jesus foi categórico: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Mateus 6, verso 24. O sincretismo religioso destruiu Israel repetidas vezes no Antigo Testamento. O povo queria adorar a Deus, mas também manter os rituais cananeus. Queriam o melhor dos dois mundos. E o resultado foi sempre o mesmo: juízo divino, cativeiro, sofrimento. Porque Deus não aceita devoção partida, ele exige exclusividade. Quando Elias confrontou o povo no Monte Carmelo, sua pergunta ainda ecoa através dos séculos: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. 1 Reis 18, verso 21. Israel estava tentando agradar a Deus e aos ídolos simultaneamente. E Elias deixou claro: essa postura é insustentável. A igreja moderna enfrenta o mesmo dilema. Quer manter a identidade cristã, mas também quer a aprovação da cultura secular. Quer pregar santidade, mas não quer ser chamada de retrógrada. Quer falar de cruz, mas sem ofender ninguém. E no meio desse equilíbrio impossível, a mensagem se perde. Veja o que está acontecendo. Igrejas que deveriam ser faróis de luz estão apagando suas lâmpadas para não incomodar quem vive nas trevas. Deveriam ser sal que preserva, mas estão perdendo o sabor.
Jesus alertou sobre isso. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus 5, verso 13. Sal insípido não serve para nada. Igreja que não confronta o pecado, que não chama ao arrependimento, que não marca a diferença visível entre o sagrado e o profano, essa igreja perdeu sua função. Pode ter milhares de membros, pode lotar templos, pode fazer barulho nas redes sociais, mas espiritualmente está morta. E aqui entra um ponto delicado, mas necessário. Muitas lideranças sabem disso. Sabem que estão negociando verdades eternas por popularidade temporária, mas continuam porque os números justificam. Afinal, se a igreja está cheia, se as ofertas estão entrando, se as pessoas estão felizes, por que mudar? Porque Deus não mede sucesso por estatísticas humanas. Ele mede por obediência. Ele mede por fidelidade à sua palavra. E quando chegamos diante do trono, não seremos julgados por quantas pessoas lotaram nossos cultos, mas por quão fiéis fomos à verdade que ele nos confiou. Jesus contou a parábola do semeador. Mateus 13. Algumas sementes caem à beira do caminho, outras em solo pedregoso, outras entre espinhos. Só uma cai em boa terra e frutifica. A tentação da igreja moderna é modificar a semente para que ela cresça em qualquer solo. Mas isso não funciona. A semente do evangelho é imutável. O que precisa mudar é o coração humano, não a mensagem divina. Quando a igreja adapta a mensagem para agradar o carnaval, ela está dizendo que o evangelho puro não é suficiente, que Jesus sozinho não atrai, que é preciso adicionar entretenimento, adicionar sensualidade disfarçada, adicionar elementos do mundo para tornar a fé interessante. Isso é uma blasfêmia sutil. É dizer que a cruz não basta, que a graça precisa de enfeites, que a salvação precisa de marketing carnal para ser vendida. Mas Paulo já respondeu a isso há 2000 anos, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1, verso 18. A cruz sempre foi escândalo, sempre foi pedra de tropeço, sempre foi loucura para o mundo. E isso nunca foi problema. O problema começa quando a igreja tenta remover o escândalo, suavizar a pedra, racionalizar a loucura. Quando faz isso, perde o poder. Pense em quantas vidas foram transformadas ao longo da história não por igrejas que imitavam o mundo, mas por igrejas que ousaram ser diferentes. Não por pregadores populares, mas por profetas que bradaram verdades incômodas. Não por entretenimento gospel, mas por adoração genuína que tocava o céu. A verdadeira questão é: queremos multidões ou queremos discípulos? Porque Jesus deixou claro que essas duas coisas nem sempre andam juntas. Houve momentos em que multidões o seguiam, e houve momentos em que Jesus falou verdades tão duras que todos foram embora, restando apenas os 12. E mesmo entre os 12, um o traiu. Mesmo entre os que pareciam mais comprometidos, houve queda. Porque número não é sinônimo de conversão. Presença não é sinônimo de entrega. E festa religiosa não é sinônimo de adoração verdadeira. O carnaval gospel pode encher igrejas, pode gerar likes, compartilhamentos, trending topics, pode render matérias na mídia, aplausos da sociedade, mas está gerando arrependimento? Está gerando transformação? Está gerando separação do mundo? Está gerando santidade? Se a resposta é não, então não importa o quanto pareça funcionar. Porque sucesso aos olhos de Deus não se mede por barulho, mas por fruto. E o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é confusão, não é sensualidade, não é conformidade com o mundo.
Existe um princípio esquecido nas Escrituras que precisa ser resgatado com urgência. A separação para Deus não é isolamento do mundo, mas consagração a um propósito maior. Quando a Bíblia fala sobre ser santo, ela está falando sobre ser diferente, apartado, dedicado exclusivamente ao Senhor. E isso tem implicações diretas na forma como a igreja se relaciona com práticas culturais que contradizem a natureza divina. Levítico 11, verso 44, traz uma ordem que atravessa os séculos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não é sugestão, é mandamento. A santidade de Deus exige santidade do seu povo. E santidade não se negocia, não se adapta, não se moderniza. Mas vivemos numa época em que a palavra santidade virou sinônimo de radicalismo. Falar sobre separação do mundo é visto como extremismo religioso. Defender padrões bíblicos de comportamento é considerado intolerância. E assim, gradualmente, a igreja foi cedendo terreno, recuando nas suas convicções, abrindo mão daquilo que a tornava distinta. O resultado está diante de nós, uma geração de cristãos que não sabe mais onde termina o mundo e onde começa o reino, que confunde liberdade em Cristo com libertinagem, que interpreta graça como permissão para viver sem limites. E que vê no carnaval gospel uma ponte, quando na verdade é uma armadilha. Porque veja bem, o inimigo de nossas almas é astuto. Ele sabe que não pode destruir a igreja pela perseguição direta. A história já provou que sangue de mártir é semente de avivamento. Então ele mudou de estratégia. Agora ele destrói pela corrupção interna, pela mistura, pela diluição lenta e imperceptível da verdade. Apocalipse 3, versos 15 e 16, registra as palavras de Jesus à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras duras, palavras necessárias. Deus prefere uma posição definida, mesmo que seja de rejeição total, do que essa mornidão espiritual que caracteriza tantas igrejas hoje. Porque quem é morno não incomoda ninguém, não confronta nada, não muda coisa alguma, apenas existe, ocupando espaço, fazendo barulho, mas sem impacto real no reino das trevas. O carnaval gospel é a expressão perfeita dessa mornidão. Não é quente o suficiente para queimar com o fogo do Espírito Santo. Não é frio o suficiente para assumir total rejeição a Deus. É morno. É uma tentativa de ter paz com Deus e paz com o mundo simultaneamente. E Jesus deixa claro, isso provoca náusea no coração divino. Precisamos ser honestos sobre o que está acontecendo. Muitas igrejas não estão evangelizando o carnaval, estão sendo evangelizadas por ele. Não estão transformando a cultura, estão sendo transformadas por ela. Não estão levando luz às trevas, estão apagando suas lâmpadas para se encaixar na escuridão. E sabe o que é mais triste? Muitos cristãos sinceros estão sendo enganados por essa estratégia. Acreditam genuinamente que estão fazendo a obra de Deus ao participar de blocos gospel, de festas temáticas, de eventos que imitam o carnaval com roupagem cristã. Mas sinceridade não valida erro. É possível estar sinceramente enganado. Provérbios 14, verso 12, alerta. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Parece direito, parece estratégico, parece inovador, mas o destino é morte espiritual. É esvaziamento da fé. É perda da identidade que nos torna sal e luz. A questão central que precisamos fazer é: Jesus participaria de um bloco de carnaval gospel. Ele dançaria em trio elétrico com versículos bíblicos. Ele aprovaria essa mistura de ritmos sensuais com letras evangelísticas.
Se formos honestos com as Escrituras, a resposta é clara: não. Jesus entrou no templo e expulsou os vendilhões. Não porque eles estavam roubando, mas porque estavam profanando o espaço sagrado com comércio secular. Se ele não tolerou o mercado no átrio, toleraria carnaval no santuário? Se ele não aceitou mistura de adoração com negócios, aceitaria mistura de santidade com sensualidade? A resposta está em João 2, verso 16. Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. O zelo pela santidade da casa de Deus consumia Jesus. Esse mesmo zelo deveria consumir a igreja moderna. Mas muitos líderes trocaram zelo por pragmatismo. Trocaram convicção por popularidade. Trocaram a aprovação de Deus pela aprovação dos homens. E aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Um dia prestaremos contas. Cada líder que usou o púlpito para promover aquilo que Deus condena. Cada pastor que trocou a palavra pela conveniência. Cada igreja que se vendeu ao espírito da época. Todos teremos que explicar nossas escolhas diante do juiz supremo. Hebreus 4, verso 12 nos lembra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nada fica escondido, nada passa despercebido, todas as motivações serão expostas. Então, o que fazer diante dessa realidade? Como viver num mundo que pressiona por conformidade sem perder a identidade cristã? A resposta está em voltar ao fundamento, voltar às Escrituras, voltar à simplicidade do Evangelho que transforma vidas sem precisar de adereços carnais. Paulo escreveu aos Colossenses: portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, versos 1 e 2. Nossa mente, nosso coração, nossa busca devem estar fixados no que é eterno, não no que é passageiro. O carnaval é passageiro, dura alguns dias e acaba. Mas as consequências espirituais de uma igreja que se vende a ele são eternas. As almas que poderiam ter sido confrontadas com o verdadeiro evangelho, mas foram ludibriadas com uma versão diluída. Os jovens que poderiam ter aprendido sobre santidade, mas aprenderam sobre conveniência. Essa é a tragédia que muitos não estão enxergando. Não é apenas sobre uma festa, é sobre o caráter da igreja. É sobre credibilidade do testemunho cristão. É sobre termos coragem de ser diferentes numa geração que idolatra a conformidade. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, não porque fossem ruins, mas porque eram consagradas a ídolos. Ele poderia ter racionalizado: é só comida, não vai fazer diferença. Mas Daniel entendeu que compromisso pequeno leva a compromisso maior. E ele escolheu a integridade, mesmo que isso custasse caro. A igreja precisa dessa mesma coragem. Coragem de dizer não ao carnaval, mesmo que isso signifique ser chamada de antiquada. Coragem de pregar santidade, mesmo que isso afaste multidões. Coragem de ser fiel a Deus, mesmo que isso não seja popular nas redes sociais. Porque no final, só uma coisa importa: ouvir do Senhor aquelas palavras registradas em Mateus 25, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a aprovação que devemos buscar. Não a do mundo, não da cultura, mas a de Deus. Chegamos ao fim dessa reflexão, mas não ao fim dessa conversa. Porque o que discutimos aqui não é apenas teoria teológica. É uma escolha que cada um de nós precisa fazer. Vamos seguir a palavra de Deus sem concessões ou vamos negociar a verdade pelo aplauso do mundo? A Bíblia é clara. O caminho é estreito e poucos são os que o encontram. Que possamos ser esses poucos.
Que tenhamos coragem de nadar contra a corrente, de ser luz em meio às trevas, de manter nossa identidade cristã firme, mesmo quando tudo ao redor pressiona pela conformidade. Se este vídeo tocou seu coração, se despertou algo em você, não guarde essa mensagem só para si. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa verdade. Comente aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa reflexão. E continue assistindo. Os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esses temas que a Igreja Moderna precisa redescobrir. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e te dê discernimento para viver de forma que o glorifique em tudo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.